Sejam muito bem-vindos ao Fisco for Dev e no episódio de hoje eu tenho um convite super especial. Além de falar de uma novidade, que é o Tecnopdate 2025, eu também trago dois temas muito importantes, que é o impacto da reforma tributária para as empresas de regime especial e também um cronograma aí atualizado para a gente se preparar aí para as mudanças da reforma tributária, né? Que a gente sabe que vem muita mudança importante, que as software houses, os sistemas de gestão fiscal precisam se preparar. E para nos ajudar a entender tudo isso de forma prática, bem objetiva, eu tenho participantes super especiais. O Lucas Santos, gerente de negócios da TecnoSpeed. Tudo bem, Lucas? Olá, Lorena. Olá, Vicky. Oi, Pezete. Tudo bom, pessoal? E a Gabriela Pesetti, que é analista tributária da Decision. Tudo bem, Gabi? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Vicky? E a Vitória, nossa analista ali de especialista de eventos, que tem uma super novidade para contar para a gente, que é o Tecnopdate de 2025, que é o nosso principal evento de tecnologia, né, Vicky? Quais são as novidades que você tem para trazer para a gente? Oi, pessoal, Lucas, Lorena, Gabi, tudo bem com vocês? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder compartilhar as novidades do Tecnopdate. A gente está muito feliz, né, em contar para vocês sobre essa nova era do Tecnopdate. Para quem não conhece, o Tecnopdate ele é um evento da TecnoSpeed, né? E ele já está há 16 anos, ele acontece de forma anual, então dos 19 anos da TecnoSpeed, há 16 anos o evento acontece, com um único objetivo de levar um conteúdo que faça sentido para o empresário C-Level de Software House, além, é claro, de promover um espaço único, exclusivo de networking, de geração de negócios, né? Então, essa parte de networking realmente é um pilar do Tecnopdate. E, assim, ao longo desses 16 anos, nós pudemos observar uma comunidade se formando, né, através do Tecnopdate. Negócios sendo feitos, parcerias sendo geradas, parcerias duradouras, né? E a gente começou a perceber que o Tecnopdate ele é muito maior do que um evento pontual que acontece em outubro, né? Porque durante todo o ano essa comunidade acaba acontecendo. Então, é por conta disso que, a partir de 2025, o Tecnopdate ele deixa de ser um evento exclusivo que acontece somente em outubro, para a gente materializar essa comunidade ativa que vai acontecer durante todo o ano. Então, o nosso objetivo é que tudo que acontece no Tecnopdate em outubro, que ele aconteça também nessa comunidade. Conteúdos que façam sentido para os empresários, né? O networking também, grupo exclusivo no WhatsApp, a gente vai ter acesso a eventos online, mentorias exclusivas com especialistas. Então, até não sei se tem alguém aqui que está assistindo a gente, que já participou do Tecnopdate em alguma edição passada, conta aqui, né, no chat, nos comentários, para a gente poder saber um pouquinho mais. Mas essa é a nossa ideia, então, para 2025, para que a gente consiga criar realmente um ambiente de muito conteúdo e de muito networking para os empresários de software house. Então, a gente pode garantir que está recheado de coisa boa, né, Vi? Que é esse Tecnopdate, né? E aí, aposto que está todo mundo aí muito curioso para saber como é que faz para se inscrever para não perder tempo, né? Então, a gente vai ter duas formas de se inscrever e poder participar, né? Então, a gente tem essa comunidade que hoje a gente chama de comunidade Infinity, né? E quem se inscrever, quem entrar para essa comunidade, vai ter acesso também, claro, ao evento que vai acontecer em outubro. Então, o evento, já vou aproveitar para dar um spoiler aqui para vocês em primeira mão. O Tecnopdate ele vai acontecer nos dias 7 e 8 de outubro, tá? Para quem é das antigas, provavelmente vai saber, né, sobre o Happy Hour, que o Happy Hour acontecia sempre no dia anterior, com o objetivo de realmente ter essa recepção dos participantes. Então, esse Happy Hour está de volta, né? Ele vai acontecer no dia 7, mas é um pouco diferente, vai acontecer mais com esse objetivo de confraternizar ali entre os participantes, entre todo mundo que vai estar ali presente. Então, ele vai acontecer no Coco Bambu Anhembi, né, no dia 7, mais pro fim do dia. E no dia 8 acontece a imersão, o evento durante todo o dia no Novo Hotel Center Norte, no mesmo espaço que foi o ano passado também, tá? Então, no dia 8, a gente tem esse encontro durante todo o dia no Novo Hotel Center Norte, em São Paulo, tá?
E para se inscrever, já tem um link, já tem alguma coisa para garantir para o pessoal. É isso aí, ó. Para quem está aqui assistindo a gente está abrindo as inscrições do lote promocional, tá? Tanto para a comunidade Infinity, que essa comunidade tá ali descrita no site, né? Vai ter acesso também ao evento, a diversos benefícios. E também para quem quiser se inscrever apenas para o evento em outubro, tem essa opção também, tá? Esse lote promocional já está aberto aqui para vocês, é um lote exclusivo, tá? E temporário. Então, para quem se inscrever na comunidade em específico, nesse lote promocional vai ter também a mochila, né? Uma mochila personalizada do evento, desse projeto, que a gente vai mandar antes do evento de outubro para vocês. E é só se inscrever lá no tecnoupdate.com.br. O pessoal vai colocar o link aqui também no chat. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, manda pra gente, tem o linkzinho ali do WhatsApp, tem o e-mail também, contato@tecnoupdate.com.br, manda pra gente, eu vou estar lá para tirar todas as dúvidas, o William também, estou à disposição para poder garantir que a experiência de vocês esse ano seja realmente muito especial. Muito obrigada, Vic, pelas informações, por essa super novidade aí que você trouxe. E a gente também pode não deixar de falar que vai ter assunto da reforma tributária no Tecnoupdate, né, Vic? Legal, bem lembrado. Então tem que se inscrever, tem que garantir, tem que sair na frente aí nessa inscrição, né? Não pode perder esse super convite que a gente está fazendo para se manter atualizado e também ficar ali ligadinho no Tecnoupdate, né? É isso aí, Lorena. Claro que a gente vai ter um conteúdo específico da reforma tributária para levar lá para o evento de outubro, para o Tecnoupdate, né? Mas durante o ano a gente vai ter algumas ações voltadas também com conteúdos específicos da reforma dentro da comunidade. Então, quanto antes você se inscrever, quanto antes você vai entrar para a comunidade e vai começar a participar dessas discussões. Vai ter acesso, né? É um bônus também, vai ter acesso ao curso da reforma tributária, que é um curso desenvolvido pela TecnoSpeed. Então, realmente tá um conteúdo muito legal, muito completo, né? Além de tudo, além de ter esse conteúdo da reforma tributária, a gente também, estou aqui já reforçando esse convite, né? Que vocês vão estar lá no Tecnoupdate com a gente, é claro. Então, quem for para o Tecnoupdate também vai encontrar a gente lá. Isso aí, obrigada, Vic, né? Que agradeço. Para a gente seguir, então, com esse tema, que vem chamando a atenção, né, Gabi, com a reforma tributária, que são as empresas aí de regime especial, a gente precisa falar um pouco o que é realmente esse regime, o que ele traz, né? A gente já sabe que é uma tributação diferenciada, criada para beneficiar alguns setores específicos, né? Gabi, você pode explicar para a gente o que exatamente são esses regimes especiais e como eles funcionam? Então, os regimes especiais, tá? São regimes para determinados ramos, determinados setores que trazem benefícios de tributos, tanto tributos da União quanto tributos do Estado. Então, a gente tem regimes especiais aduaneiros, regimes especiais para PIS e COFINS, que dão permissão de crédito presumido, suspensão de PIS e COFINS. E temos os benefícios fiscais por Estado, né? Que cada Estado dá benefício para determinado segmento para fomentar a economia de algum setor que precisa de um benefício para poder, então, participar, ter um aumento aí beneficiado pelos tributos. E agora que a gente pôde verificar que é muito diversificado, cada estado tem seu regulamento, que esses regimes especiais são para setores, para algo que realmente, para movimentar a economia, que são algo específico, né? A gente começa a refletir olhando para o cenário atual, né? Então, a reforma tributária, ela visa substituir, né, os 5 tributos que a gente tem hoje, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e entrando aí novos impostos, que é a CBS, o IBS e o imposto seletivo. Então, o objetivo com a reforma tributária, que a gente muito escuta falar, se discutir, é essa simplificação, essa padronização dos documentos fiscais também, né? E essas alíquotas que antes eram definidas muito em particularidade com cada estado tinha aquele benefício separado, aquela isenção, aquela redução. Vamos ter menos exceções com a reforma tributária. E também as obrigações fiscais, né, que elas vão ser reunidas em um único sistema, reduzindo também aí essas obrigações. Falando nisso, né, Gabi, pensando nesse cenário de redução com a reforma tributária, simplificação,
Como você vê que os regimes especiais, essas empresas que adotam, né, o regime especial, vão precisar se adaptar nesse período? Então, Lorena, a gente tem que entender que os regimes especiais eles vão funcionar de forma paralela com os novos tributos, né, o novo regime da reforma tributária. Então, nós vamos ter as empresas que participam de programas de regime especial, atuando e tendo as suas operações dentro do regime especial, com os tributos que já existem, ICMS, PIS e COFINS, e nós vamos ter os novos tributos em paralelo, né? Então, algumas pessoas achavam que entrando o regime a reforma tributária, nós íamos perder alguns regimes especiais. E se a gente for dar uma olhada no texto da lei, é exatamente ao contrário disso. A gente vai ter, por exemplo, vão manter o regime de drawback, que é um regime aduaneiro, regime de recoff, mas temos que atentar para algumas mudanças em relação ao uso dos regimes especiais dentro do âmbito da reforma tributária. Por quê? Por exemplo, o drawback isenção, tá? Que é um tipo de regime para exportação, ele deixa de existir. Já temos no texto da lei uma observação de que o drawback isenção não vai ter mais. Então, nós temos um acúmulo de créditos para as empresas que fazem exportação, em que elas vão ter que se adequar e fazer um estudo, né, de como elas vão se manter a sua operação nas situações em que elas vão perder o benefício. Se hoje a gente tem uma empresa que trabalha com drawback isenção, ela já tem que avaliar como que ela vai trabalhar a partir das novas regras da reforma tributária. Nós temos, por exemplo, no âmbito estadual, tá? Santa Catarina, ela tem regimes que permitem diferimento e crédito presumido para empresas importadoras. Minas Gerais, ela já é referência em e-commerce por conta dos incentivos regionais. Então, hoje as empresas, elas se alocavam em certos estados, colocavam seus centros de distribuição em certos estados com o objetivo de aproveitar benefícios. E a gente tem que dar uma atenção em relação à reforma tributária, porque aqui a gente tem uma grande mudança, tá? O IBS, ele vai seguir o princípio da tributação no destino. Então, já não importa mais onde eu estou com a minha empresa localizada. Hoje, o que acontece? Muitas empresas ficam longe dos grandes centros de distribuição e alocam a sua sede em um local mais retirado, porque naquele local eles têm algum tipo de benefício. E isso, com a reforma, já não vai mais existir, porque vai importar o local de destino, então, aonde a minha mercadoria vai ser entregue. E com a saída do ICMS, os estados, então, eles vão retirando, né? Nós vamos ter a retirada aos poucos dos benefícios, e isso vai fazer com que vai impactar mais, então, a entrega, o local de entrega da minha mercadoria, não o local onde eu recebo a mercadoria, que hoje é a grande diferença, economicamente falando, para as empresas. Então, e o que é bem preocupante, né, Gabi, igual você falou, vai coexistir, né? Então, a gente vai ter ainda a preocupação do ICMS, vai ter a preocupação que está centralizado hoje, que é o cenário que a gente acontece, e também essa preocupação, né? Como que vai ficar aí esses regimes especiais agora com a reforma, né? Vamos ter essa transição e essa preocupação que precisa ser refletida para quem trabalha hoje, tanto com as apurações, mas também com quem tem os seus sistemas, né? Dar suporte para esses dois cenários. E o que dá para perceber também, que a reforma tributária, ela está muito ligada a como que será feito esse acúmulo de crédito, esse débito, né? E tudo isso é muito amarrado com os documentos fiscais, né? Então, hoje a gente tem ali a NFE, a NFC, o CT, a nota fiscal de serviço, que vão gerar esses créditos e precisarão ser emitidas corretamente, com clareza, para conseguir fazer esse saldo de débito e crédito e apurar essas movimentações, principalmente agora para quem é de regime especial, que vai precisar se adequar. A gente sabe que alguns regimes aí emitem menos quantidade de documentos fiscais ou não destacam esses impostos como outros setores destacam, né, e vão precisar
emitir esses documentos fiscais a partir de agora e também fazer o destaque dos impostos do IBS, CBS e do IS, conforme a legislação que a gente está aí esperando para divulgar alíquotas e tudo mais. Então, os documentos fiscais hoje vai passar a ter um papel também estratégico, né? Então, a gente vai ter aí o aumento dessas emissões, o controle, até mesmo porque esses créditos vão servir para apuração assistida, para o speech payment. Então, é bastante coisa que a gente precisa se adequar, principalmente essas empresas que precisam mapear, fazer todo um planejamento tributário desses regimes especiais, ver o que eles precisam correr atrás, porque às vezes eles não sabiam fazer determinadas apurações, determinados destaques, porque agora eles vão passar a fazer, né? Lucas, depois de tudo isso que a gente conversou, que a Gabi explicou pra gente, do regime especial, dessas adequações, você enxerga oportunidade nesse negócio, além dos desafios, é claro? Tem uma grande mudança em todo esse cenário, principalmente na parte de apuração fiscal, né? Principalmente essas empresas do regime especial, essa dinâmica diferente que eles tinham, faziam com que eles não precisassem registrar o fato gerador assim que o momento que ele acontecesse, né, para depois utilizar crédito, gerar imposto. As coisas aconteciam em momentos diferentes, né. Hoje nós temos no cenário de apuração fiscal um comportamento, uma característica aí que é única, que é onde as empresas precisam fazer a apuração de seus impostos, elas calculam seus impostos, calculam seus movimentos e elas entregam para o governo e pagam o valor de imposto que ela calculou, que ela apurou, né? Uhum. E isso é feito de forma assim, vamos dizer até assíncrona, né? Vamos dizer. Então, passa toda a movimentação do mês ali, aí chega no mês seguinte, a empresa entrega o SPED, apurando ali toda a movimentação do mês anterior. Com a reforma tributária, isso vai mudar, esse cenário vai mudar, porque esse cenário hoje ele é uma das coisas que tornam a apuração de imposto complexa, né? Porque a empresa ela precisa saber como que é a regra de tributação dela, ela ter a interpretação de como que é o tributo dela, ela calcula e entrega para o governo falando, eu acho que é esse valor com base nessa movimentação. E ela pode ser passível de autuação, né? Isso é até estranho, né? Esse comportamento atual. E com o novo comportamento, o governo ele passa a ter um papel mais participativo e até orientativo das empresas em como que é a apuração de imposto dela, né? Então nós teremos, primeiro fator aí, o documento fiscal eletrônico, que ele vai ser o fator fundamental para registrar a ocorrência, ali, o fato gerador e gerar tributos, gerar crédito, né? Depois disso nós vamos ter também a apuração assistida, que vai ser alimentada com base nos eventos que vão gerar ali o split payment, né? Uhum. Então a gente vai ter uma nota, da nota a gente vai gerar eventos em cima dessa nota, para a gente falar assim, eu paguei esse imposto, recolhi esse tributo e tal, e depois desses eventos, eles vão ser utilizados para gerar a apuração assistida. Então com a apuração assistida, o governo vai conseguir entregar o fisco vai conseguir entregar para as empresas qual que é a apuração que ele entende que é a correta daquela empresa naquele momento. Tudo isso vai estar acontecendo em tempo real. Não vai ser mais de forma síncrona igual era no SPED, né, vamos dizer assim. Então muda muito a gestão dos tributos da empresa, né, o momento com que as coisas acontecem, o momento que é gerado crédito, que é gerado débito, o momento que é feita a apuração desse crédito, desse débito. Então tudo isso vai trazer um cenário novo de gestão de impostos, que pode sim gerar uma oportunidade para as empresas de software do Brasil. Aquele que sair na frente, que conseguir ter ali, adaptar seu software para entregar isso, ter uma equipe preparada de suporte para ajudar nessa movimentação, com certeza vai aí ter, ou oferecer soluções que comportem isso, né? Com certeza vai sair na frente e vai gerar oportunidade, né? Tem muitas empresas de software que hoje não conseguem nem gerar o SPED ainda, né? A empresa não consegue gerar o SPED e ainda vai entrar esse cenário novo para fazer toda a gestão disso que vai começar a acontecer, né? É uma oportunidade também para ele já começar certo, já começar tendo um olhar para essa nova necessidade da gestão de tributos, né? E adaptar o seu sistema, seus produtos para fornecer isso para o seu cliente, né? Para a empresa. Então, também diminuir ali eu até chamo isso de dívida de escopo de produto, né? Se você tem um ERP hoje, ele não gera
impede você ter uma dívida de escopo ali no seu produto que o seu cliente precisa daquilo, né? Então, se você já começa a se adaptar agora, pode ser que lá na frente você não tenha mesmo o cenário de dívida de escopo que você tem hoje. Porque você buscou e se adequou a essas mudanças, né? Outro ponto importante também, né, Gabi, que a gente escuta bastante, vê aí nas nossas análises, né? É essa questão de estruturar a empresa mesmo, questões logísticas, né? Esse planejamento que a gente precisa ter, né, com a legislação, para conseguir ter essa visão do que realmente as empresas precisam fazer para se adaptar, né? Exatamente, Lorena. Então, como o Lucas falou, né? Nós vamos ter, durante o período de transição, os tributos atuais e os novos tributos andando junto. Paralelamente, as empresas elas vão ter que apurar esses dois tributos e isso exige um esforço extra. Ajustar os sistemas, treinar as equipes, revisar os processos. A empresa, então, ela tem que entender como que os benefícios fiscais, os regimes especiais que ela usa hoje, vão se comportar com a chegada do novo regime, né? Alguns benefícios podem continuar, outros podem mudar, e isso impacta diretamente na operação das empresas. Então, esse é o momento em que as empresas precisam mapear aonde estão seus créditos acumulados, que tipo de benefícios as empresas usam, se faz sentido a localização geográfica onde a empresa está, se essa estratégia ela está adequada com as novas regras da tributação no destino, por exemplo, como a gente falou. Nós temos setores como o agronegócio, por exemplo, que já estão avaliando mudanças no modelo da operação, migrando, inclusive, algumas atividades que hoje são feitas por pessoa física para pessoa jurídica, para aproveitar melhor essas novas regras que nós temos com a reforma tributária. E quem se planejar com antecedência pode sair na frente. Tem oportunidade surgindo com a reforma tributária para melhorar os processos, revisar os custos e encontrar novos mercados também. É isso mesmo, Gabi. Chegou a hora já de se planejar, já de rever esses processos e se adequar, não só as empresas de regimes especiais, aqui a gente citou as empresas de regimes especiais, porque elas vão precisar lidar, né, já com a complexidade de ter esses beneficiamentos, essas isenções nos seus estados, né, e também agora com a IBS-CBS, que não prevê tantas exceções na lei por conta de alguns setores, né. E para ajudar aí nesse planejamento e nessa organização, a gente também quer trazer aqui um cronograma da reforma tributária, como que tá, em que pé que tá, como que a gente vai conseguir acompanhar isso, né? Então a gente consegue ver aí que são bastante coisa, não é só reforma tributária, não é só nota técnica, muita coisa está mudando para conseguir adequar essas mudanças da reforma e se encaixar conforme essa simplificação, que é o objetivo da reforma tributária. Então, a gente tem os novos impostos, que nem a gente citou, mas também vamos ter aí CNPJ alfanumérico, apuração assistida, que o Lucas já comentou, split payment, as regulamentações, tem bastante coisa, né? Mas já tem coisa aí para entrar daqui meses já, que são as notas técnicas da reforma, né, Gabi? Exatamente. Nós tivemos, então, a publicação recente de novas versões das notas técnicas, tá? Onde já temos o prazo em relação aos ambientes de homologação. O prazo é 28 de julho, então até 28 de julho teremos ambiente de homologação para fazer os testes dos documentos fiscais com os novos grupos e os campos dos novos tributos. Em 6 de outubro, essa estrutura de testes ela já entra em ambiente de produção. E as regras de validação, nós temos muitas regras de validação novas para esses documentos fiscais, elas vão estar liberadas então para homologação também em 6 de outubro e elas entram em produção em 5 de janeiro de 26. Ou seja, 5 de janeiro de 26, as notas que não estiverem com os campos dos novos tributos informados de forma correta,
as regras de validação já passam a rejeitar esses documentos. A gente até recebeu essa pergunta aí, né, de quando entra, quantas regras de validação, quais são as datas, a Gabi explicou pra gente. Então já tem coisa entrando aí em julho, depois já tem ambiente de produção aí disponível em outubro, e as regras de validação, que ficou um pouco confuso ali, para quem não entendeu ao ler a nota técnica, é isso aí. Lá em janeiro elas vão começar a passar, mais preciso do dia 5 de 2026, mas quanto antes for feita essa adequação no sistema, para testes, para correção de possíveis erros, é o melhor cenário para a sua software house, né? E aí a gente se questiona de um DFE, aí, um documento fiscal que ainda não soltou aí com clareza se vai ter essa homologação, né? Que é a nota fiscal de serviço no padrão nacional, que a gente sabe que já tem uma nota técnica publicada, que começa também em janeiro de 2026, porém não divulgou o ambiente de homologação. Já tem os campos, nessa NT que fala sobre os campos do IBS-CBS, que faz tempo que não recebe atualização e estamos aguardando ansiosos por algumas atualizações, mas que a gente sabe também que a PLP 68, ela colocou lá que a partir de 1º de janeiro os municípios e também o Distrito Federal vai precisar autorizar essas notas no ambiente nacional, ou as prefeituras que utilizam o servidor próprio vão ter que enviar essas notas lá para o ambiente nacional de dados. Então, além das notas técnicas, Lucas, a gente vai ter que ficar ligado nas prefeituras, é isso? Vai ter que acompanhar as prefeituras bem de perto, né? Todo mundo sabe aí a dificuldade que é acompanhar e manter muitos municípios, a emissão funcionando para muitos municípios diferentes, né? Sem a reforma tributária, sem o ambiente nacional já era muito complexo, mas agora tendo essa previsão dessa necessidade até janeiro, a gente entende que esse segundo semestre do ano ele vai ser meio que caótico, né? Todas as prefeituras e padrões e fornecedores de prefeituras vão começar a publicar mudanças para adequar ali ao ambiente nacional. A gente entende que está todo mundo muito quietinho ainda. As prefeituras são poucas prefeituras, poucos fornecedores que já publicaram alguma coisa para adequar. Os que já publicaram a gente já até se adaptou, já está entregando e vamos continuar entregando assim que elas forem publicadas, né? Tem prefeitura que pode optar em emitir no ambiente nacional, tem prefeitura que pode optar por continuar pelo próprio web service, né? Tudo isso ainda não está claro e são 5 mil, mais de 5 mil municípios, né? Só a Tecnospeed já está homologado em mais de 150 fornecedores diferentes. Nós vamos ter que ajustar tudo isso aí. E o que a gente sabe é que são muitas prefeituras, é muita coisa para acompanhar, tem a possibilidade delas ter seu emissor próprio, fazer esse envio, né? A gente esperava essa simplificação aí do ambiente nacional de dados com o padrão nacional, de ter tudo isso centralizado, mas tem essa possibilidade aí e elas precisam enviar para o ambiente nacional de dados. E que a reforma tributária está aí, elas vão ter que se adequar, não tem para onde correr, a gente está na esperança aí de ver como que vai ser essa movimentação das prefeituras, né? Sim, para todos os outros modelos de documento já tem bastante coisa publicada, né? Apesar de que a gente sabe pelos bastidores ainda vai sair mais algumas NTs ali que estão por vir, né? Mas na parte de nota fiscal de serviço, esse segundo semestre realmente vai sair bastante coisa ainda que vai movimentar um pouco mais. Inclusive, nós queremos levar até para o Tecnopdate um conteúdo específico em nota fiscal de serviço com pessoal com bastante credibilidade, bem gabaritado para falar para a gente ali sobre como que vai ficar ali, como que tá tudo que está acontecendo ali mais pro finalzinho do ano, né? Vai ser importante, a gente sabe do caos, se tem uma pessoa que consegue explicar melhor esse caos, vai ser... Sim, vamos tentar levar um pessoal bem gabaritado lá para esclarecer bastante coisa pra gente. E nota fiscal de serviço, não para por aí, tem mais mudança, né, Lucas? A gente sabe que as notas técnicas vão ser implementadas agora em homologação, em 2026 temos aí como chamado ano teste, né, vai ser em produção, mas vai ser tudo com base em testes, né? E tem mais mudança, né, Lucas? Não é só documento fiscal, né? Tem bastante serviço aí para 2026, hein? Eu trabalho com desenvolvimento de software, 2026 o ano já está cheio. Em 2026 nós temos aí no começo do ano, então, que vai começar a validar as regras no ambiente de produção, né?
Depois a gente tem ainda a parte de CNPJ alfanumérico. Nós temos ali no finalzinho de 2026, temos o último certificado digital com a cadeia o certificado digital A1 com a cadeia da V10 ali, né? E nós temos durante o ano de 2026, vão começar os testes com os eventos ali das notas, com o split payment, para poder fazer testes já com a apuração assistida também. Então, é um ano onde tende-se a consolidar tudo isso que está se colocando da reforma tributária, né? Tende-se a testar, na verdade, para 2027 ele já começar a consolidar tudo. Fora as regulamentações de IBS, CBS, alíquota, base de cálculo, a calculadora tributária. Então tem muita coisa por vir em 2026, muita coisa que a gente vai precisar se adequar. O Split Payment de apuração assistida, a calculadora, é um projeto da Receita Federal junto com a Cefaz dos estados, né? E isso tudo vai exigir muito preparo, vai exigir que os sistemas realmente estejam atualizados e também se mantenham ali ligados no que está por vir, senão vai ficar para trás, né? Sim. O objetivo, a proposta é que a reforma simplifique as coisas, né? Você falou da calculadora tributária aí, bem lembrado, é algo que está sendo bem aguardado também, o pessoal está aguardando com muita ansiedade para ver essa calculadora funcionando. Hoje a gente tem uma necessidade de validar todos os nossos cadastros, nossa parte de geração de imposto, cálculo de imposto aí, né? Qual que é o CFOP que usa, se é com substituição, sem substituição, se é... Então tudo isso a calculadora tende a trazer também uma simplificação, né? Entra muito naquilo que eu falei, a empresa para de ficar correndo atrás para tentar identificar e interpretar a legislação na sua ótica, e o governo passa a trazer ferramentas aí para trazer segurança jurídica para as empresas. Então, muito em busca dessa segurança jurídica, que principalmente essa calculadora e a apuração assistida, ela é bem aguardada pelas empresas. E você que aí nos pergunta, manda ali, como começar, como se preparar? Gente, é mapeando, é sentando mesmo ali, lendo as notas técnicas, olhando para o seu RP, olhando para o seu banco de dados, mapeando os campos, vendo as alterações, quais são os setores que a sua software house atende, né? Quem que ela está ali lidando, quais são os seus clientes, que operações que elas fazem. Então chegou o momento de sentar, analisar com muita delicadeza e se planejar, saber de tudo. Hoje aqui a gente soltou para você um cronograma aí que dá para você montar um backlog bem legal aí para o seu time de desenvolvimento, já ir se adequando. Então, quando eu for fazer tal modificação, vou pensar que lá para frente eu vou ter tal ajuste, né? Fazer essa visão geral do que está por vir é extremamente importante. E a gente também não pode deixar de trazer de novo que todos esses desafios que o Lucas pontuou aqui nos documentos fiscais e tudo que está por vir também traz muitas oportunidades, né? Então, desenvolver soluções, ferramentas, oferecer isso sair na frente no mercado, né, Lucas? Sim, exatamente. Aproveitar as oportunidades agora, para colocar tudo em dia agora. Se deixar para colocar em dia depois que tudo isso entrar em produção, provavelmente seu concorrente já colocou, tem a chance ali de você ficar para trás, né? A TecnoSpeed está com o produto, com seus produtos todos sendo adequados. Temos um produto ali que ele vai ser fundamental, vai ser o braço direito para a software house ali passar por todo esse período de mudança de legislação, da reforma tributária, entender o cenário novo ali, como que vai ser a apuração assistida. A apuração assistida vai ser algo muito importante para as empresas, porque ninguém vai sair pagando imposto aí que o governo está falando que está dando também, sem querer saber como que chegou naquela conta, o que está sendo composto para chegar naquele valor que está trazendo ali na apuração assistida, né? Então vai ser uma ferramenta muito importante também para as empresas apoiarem seus departamentos jurídicos, entenderem até se todos os seus registros, seus documentos ali estão certinho, né? Quais as notas que já estão gerando crédito para ela, o que ainda está emitindo errado. Então nós vamos preparar nossos produtos para apoiar o desenvolvedor de software com tudo isso. Então tem uma oportunidade já que a TecnoSpeed está gerando para o desenvolvedor de software, e quem aproveitar vai sair na frente.
Então, só hoje, no episódio de hoje, a gente já trouxe a Vicky aqui, que falou de uma oportunidade imensa, e também o Lucas aí, de buscar parceiros, buscar empresas que vão estar auxiliando você a desenvolver seu software com muita qualidade, né? E quando a gente fala em sair na frente, se atualizar com as mudanças, ficar acompanhando tudo isso, a melhor forma de fazer isso mesmo é estar em eventos, palestras, participando de networks e também ter essa experiência de trocar ideia com profissionais da área. Então, o TecnoUpdate 2025 vai ser o momento de você fazer isso. Então, se inscreva. Fica aqui mais uma vez nosso convite para você entrar no site, se inscrever, participar. É uma oportunidade tanto. Bem, chegamos no fim aí do nosso programa. Tivemos muitos assuntos importantes, né? E eu queria muito agradecer a sua participação, Lucas. É sempre um prazer ter você aqui, trazendo a sua visão de negócio, de comprometimento aí com o pessoal de desenvolvimento. Aí a sua ajuda é muito valiosa. Não, legal, eu que agradeço o convite. A TecnoSpeed ela tem ali o propósito de fortalecer o desenvolvedor de software e nesses momentos de bastante desafio igual a reforma tributária, a gente vai estar ali também apoiando e ajudando o pessoal a passar por tudo isso de uma maneira mais fácil, né? E gerando também oportunidades de negócio. Com certeza. Gabi, eu também queria deixar aqui meu agradecimento. Você está sempre com a gente, nunca pula para trás, sempre traz aí novidades e baseado em leis. Então é muito importante sua participação aqui comigo. Fico muito grata, tá? Imagina, Lorena, é um prazer participar com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu sei dessas novas regras, né? A gente compartilha, sempre que a gente compartilha, a gente aprende algo novo. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer te receber, né? E fica o meu convite também. Lá na Casa do Desenvolvedor tem o Fórum do Fisco for Dev. Entra lá, tira suas dúvidas, verifica também o que a gente posta, né? E também no blog da TecnoSpeed tem conteúdo sobre as notas técnicas, sobre o ambiente nacional de dados, também tem sobre quando vai entrar em validação, em regras de validação, ambiente de homologação, produção. Também tem um artigo exclusivo sobre os impactos da reforma tributária para o setor para as empresas que têm regime especial. Então tá recheado de conteúdo lá no blog, tá? E claro, siga a gente nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Lá a gente tem atualizações constantes e também vamos ter novidades do TecnoUpdate 2025. Até mais!